Que bom que você está aqui, eu me sinto muito sempre honrado e alegre de poder compartilhar a palavra de Deus. Por muito tempo na minha vida isso foi mais motivo de medo do que qualquer outra coisa. Ainda dependo totalmente de Deus, mas sinto muita alegria de poder repartir o Evangelho de Cristo com as pessoas. Hoje eu entendi melhor esse propósito. E Jesus, num certo momento, ele faz uma declaração bem interessante. Ele fala assim: olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos. E eu não sei se você teve a oportunidade já de ver uma galinha quando ela junta os pintinhos. Eu não sei quantos aqui já tiveram, mas há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa chácara, e eu estava caminhando na chácara e vi uma galinha sentadinha assim. Ela estava sentada assim bem. E aí eu falei, vou dar uma passada ali, vou dar uma brincada com a galinha, né? E aí quando eu comecei a chegar perto da galinha, ela levantou assim, deu uma ouriçada assim, abriu as asas. E aí eu contei, tinha 11 pintinhos debaixo das asas dela. Eu não tinha enxergado nenhum pintinho. E aí eu comecei a entender um pouquinho isso que Jesus estava fazendo, quando ele quis juntar os seus filhos como uma galinha junto aos pintinhos. Ou eu entendi melhor o que diz no Salmo 91, que debaixo das suas asas nós encontramos abrigo. Eu não vou pregar sobre isso, mas esse é algo que Deus tem falado no meu coração, porque eu quero que você entenda que é somente debaixo das asas de Deus, exatamente nessa figura tão simples, é que nós temos total segurança na nossa vida. E mais ainda, Deus tem desejo. Jesus falou: quantas vezes eu quis fazer isso, eu quis fazer, e vocês não me deixaram fazer. Eu vejo sempre um Deus bondoso e amoroso, querendo cuidar daqueles que são os seus filhos. E hoje de manhã eu falei assim, às vezes quem tem filho, gostaria de estar talvez 24 horas juntos com os seus filhos. Eu tenho uma filha, se eu pudesse ficar todo o tempo, um pai sempre pensa, uma mãe fala, se eu pudesse ficar todo o tempo, e eu pudesse ajudá-lo a fazer escolhas, se eu pudesse, quando eu perceber que ele vai cair, eu pudesse já ajudá-lo, para que ele não errasse muito na sua vida. Enfim, nós gostaríamos de estar com nossos filhos em todo o tempo, porque nós amamos tanto e gostaríamos de dar total proteção aos nossos filhos. E a verdade é que isso está fora do nosso controle. Nós não temos condições de fazer isso. Mas pela graça de Deus e a palavra de Deus, nós sabemos que Deus pode fazer isso. E Deus cuida dos seus filhos, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Ele nos protege, Ele nos guarda. Nós somos guardados debaixo do seu amor. Amém, queridos? Isso é poderoso demais. Você pode não estar entendendo agora. O dia que você ver uma galinha e não contar os pintinhos, ela abrir as asas, você vai entender bem o que eu estou falando. Um lugar de segurança, de aquecimento. E quando ela ouriçou, ela olhou para mim assim, como assim: chega mais perto, seu trouxa, para você ver o que vai acontecer com você. Tipo, eu estou protegendo aqui, eu estou protegendo esses pintinhos. E toda e qualquer ameaça contra a vida deles, eu vou defendê-los. Eu realmente creio que essa é uma imagem de Deus para com nós que somos os seus filhos. Ele nos guarda e nos protege. Mas eu quero pregar no Evangelho de João, capítulo 16. Também falei de manhã, que eu preguei hoje de manhã. Eu falei assim, olha, eu acho que algumas pessoas, se elas virem só quando eu prego aqui, eu falo assim, será que esse cara só leu o Evangelho de João? Ele não sabe pregar sobre outra parte da Bíblia? E eu sei pregar sobre outra parte da Bíblia, eu leio bastante a Bíblia. Mas eu gosto muito dos evangelhos. E eu falei assim, se tudo correr bem como eu estou pensando, quando Deus nos levar para a glória, quando nós reunimos todos aqueles, os eleitos de Deus, então depois que eu der um abraço bem caloroso em Jesus, eu quero chegar para João e falar assim, olha camarada, eu fiz a tua moral na igreja Shalom lá, hein? Me ajuda aí, cara. Estou brincando, mas eu gosto muito dos evangelhos, e principalmente o de João, eu sempre estou meditando nele. Quero falar sobre um texto do capítulo 16, que fala sobre o Consolador, sobre Jesus, quando Ele envia o Consolador, quando Ele promete que o Consolador virá. Mas o tema dessa mensagem é apontando para Cristo, ou Cristo é o centro de tudo. E por que apontando para Cristo?
Porque tudo, desde o início, em todas as coisas, Jesus é o centro de tudo. O próprio João, o Evangelho de João fala assim, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que se fez teria acontecido. Está falando sobre Jesus, fala no início estava lá Jesus, e nada aconteceria, nada seria criado, se não fosse por ele. No próprio livro de Gênesis, quando começa Gênesis lá, o livro da origem, então a gente vê lá, quando o homem cai, existe a origem da queda do homem, mas ali também profeticamente já tem uma palavra, olha, a serpente ela vai morder o calcanhar de Jesus, mas Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Lá já dizia, olha, vai vir alguém, que vai não só vencer o pecado, mas vai vencer todas as obras do diabo também. E depois começa a vir reis e sacerdotes, você vai começando a perceber que tudo é uma figura de Jesus. Moisés é uma figura de Cristo, como um mediador do povo ali, aí vem Jesus. Davi era uma figura de Jesus, como rei, e Jesus é o rei dos reis. Os profetas vieram e Jesus, ele não é só o maior profeta, mas o próprio espírito da profecia está nele. Toda a profecia se cumpriu nele. Ele é a expressão maior da profecia ou de um profeta. Tudo aponta para Jesus. E aí o próprio Jesus vem na terra, para cumprir lá o propósito de ir até aquela cruz, morrer e ressuscitar. Ele vem à terra, mas aí nessa reunião ele começa a falar assim, olha, eu vou ter que morrer. Mas fiquem tranquilos que eu vou. Mas eu vou enviar o meu Espírito. E ele fala, e o meu Espírito, porque ele fala, meu Espírito vai dar testemunho de mim. Perceba o que acontece, tudo aponta para Jesus. E quando ele fala que o Espírito Santo vai vir, ele deixa claro que o que o Espírito Santo vem fazer é apontar para Jesus. Ele fala, o Espírito Santo vai dar testemunho de mim. O que o Espírito Santo vai fazer é revelar a minha obra. O que o Espírito Santo vai fazer é revelar o meu amor. O que o Espírito Santo vai fazer é revelar a minha graça. O que o Espírito Santo vai fazer é revelar o meu perdão. Tudo que o Espírito Santo opera na terra, ele aponta para Cristo, para a grande obra de Jesus, obra da cruz e obra de ressurreição. Eu quero ler esse texto com vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Quando nós começarmos a explicar um pouquinho melhor esse texto, diz assim João do 1 ao 7, eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Queridos, essas palavras de Jesus foram bem na véspera, ou nas vésperas ali próxima dele ser condenado e crucificado. Teve uma reunião bem longa com os discípulos, uma ceia bem longa, onde Jesus nos últimos momentos dele, ele trouxe os discípulos para perto. E tudo que eu percebo Jesus fazendo é trazendo os discípulos para perto e liberando palavras sobre os discípulos e preparando os discípulos para o futuro e garantindo aos discípulos uma segurança que somente ele poderia dar. Mas essa reunião era muito tensa, essa reunião já tinha acontecido algumas coisas assim, tipo Judas já tinha se manifestado como traidor, ou já tinha sido apontado como traidor. Pedro já tinha sido repreendido como alguém que estava sendo influenciado pelo diabo naquela reunião. E Jesus já tinha dito para eles, olha, eu preciso morrer, eu vou morrer por vocês.
Agora pense, irmãos, uma reunião dessa de os discípulos, pessoas que uma média de 3 anos estavam andando com Jesus, pessoas que estavam sem esperanças, pessoas que são judeus que estavam sem esperanças. Tinha uma promessa, mas eles achavam que a promessa já não aconteceria mais. Estavam sob um domínio romano. Espiritualmente eles estavam todos mal das pernas. E aí vem Jesus, e durante 3 anos eles começam a se conectar com Jesus, e eles começam a perceber, e progressivamente eles vão entendendo que Jesus é o Cristo. E eles vão experimentando as palavras de Jesus, eles vão caminhando com Jesus, que é o próprio Deus, ao lado deles. Eles amanheciam com Jesus, eles dormiam com Jesus. Passa uma média de 3 anos, com alguém que protegia, alguém que ressuscitava mortos, alguém que expelia demônios, alguém que liberou autoridade sobre eles, para que eles também fizessem sinais e maravilhas. Agora Jesus diz: eu vou morrer. Pense como está o coração desses homens. Tudo aquilo que tinha sido profetizado estava começando a acontecer, mas agora Jesus diz: olha, eu preciso morrer. Mas eles não entendiam tudo ainda que iria acontecer. Por isso o coração deles pesava, eles estavam tristes. Jesus mesmo falou: vocês estão tristes. De tudo aquilo que aconteceu, o que mais eu creio que trouxe tristeza para eles é: Jesus, você vai estar longe. Como nós viveremos? Viu que Jesus fala? Vocês não vão perguntar para onde que eu vou, porque ele está mais preocupado para onde que nós vamos. Jesus fala assim: vocês não vão perguntar para onde que eu vou, porque ele está perguntando, eu quero saber. Eles estavam pensando assim: eu quero saber para onde que nós vamos. Porque Pedro uma vez falou assim: só tu tens a palavra de vida, agora está saindo quem tem a palavra de vida, para onde nós vamos? Era essa a situação, era esse o coração dos discípulos nesse momento. E uma das coisas que eu creio que Jesus estava querendo dizer para ele, quando ele fala assim: eu vou enviar o meu conselheiro, fiquem tranquilos. Eu vou enviar o meu Espírito, o Paracleto, o Espírito ajudador. E ainda que por um momento vocês vão sentir a minha ausência física entre vocês, mas quando o conselheiro vier, ele não vai estar apenas entre vocês. Ele vai estar em vocês. Não vai estar só no meio de vocês, como eu estou no meio de vocês. Ele vai estar em vocês, porque Ele é o Espírito Santo da promessa, que vai estar dentro de vocês, que vai convencer vocês, que vai selar vocês, que vai guiar vocês a toda a verdade. E Ele ainda diz que esse Espírito estará todos os dias com vocês, todos os dias com vocês. Ele não falha nem um dia conosco. Talvez muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós até temos a sensação que Deus nem está perto de nós, às vezes, irmãos, por causa da nossa limitação. Mas eu prefiro crer na palavra de Deus, que Jesus fala: todos os dias o meu Espírito está com vocês. E ainda que vocês não enxerguem, Ele está ajudando vocês. Ele está intercedendo por vocês, Ele está abrindo os seus olhos, Ele está tocando nos filhos de vocês, Ele está iluminando os olhos dele. Você não percebe, mas Ele está no meio de vocês. Ele está consolando vocês. E aí Jesus começa a trazer uma palavra que não cai muito bem no coração do ser humano. Imagina, eles já estavam ruins. E Jesus fala assim: olha, vai acontecer o seguinte com vocês: eles vão expulsar vocês da sinagoga. Sabe aquele lugar que vocês se reúnem lá para falar da palavra? Eles vão expulsar vocês. E mais ainda, algumas pessoas vão correr, vão perseguir vocês a ponto de matar vocês, por causa da fé de vocês. Já estavam tristes porque Jesus ia morrer. E agora fala assim: agora vem uma palavra de que nós seremos perseguidos. E provavelmente nós morreremos. E aí nós vemos que isso aconteceu. Lá na frente isso aconteceu com os discípulos. No início da igreja, no decorrer ali da caminhada, quando a comunidade cristã ela se levantou. Isso aconteceu com eles. Isso vai acontecer com vocês. Mas eu amo muito assim, a gente entender Deus, que Ele fala assim: mas olha, prestem atenção. Isso é para o bem de vocês. Isso é para o bem de vocês. Tudo que eu estou falando e tudo que vai acontecer é para o bem de vocês. Eu gosto de ler a Bíblia e sempre entender: tudo que Deus tem para o ser humano é bem. É o bem, é bom.
Algumas pessoas indagam, olha, mas por que Deus deixa isso? Olha, tem tragédia, tem isso, e daí onde está Deus? Eu digo para você, irmão, tudo que Deus faz, tudo que Deus deixou para os seus filhos é bom, é para o bem, é para a vida. Tudo aquilo que é de destruição, tudo aquilo que é de morte, tudo aquilo que é de confusão, não vem de Deus. Mas tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é dádiva, tudo aquilo que manifesta coisas boas, isso vem da parte de Deus. E tudo que acontece com o Filho de Deus, quando ele está alinhado com a palavra de Deus, é para o bem dos seus filhos, porque Deus é bom. E aí eu lembrei de Paulo, porque aqui quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, então Paulo foi uma dessas pessoas, que era Saulo, né? Saulo, ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu e ele consentiu, a Bíblia fala que ele consentiu na morte de cristãos, perseguia as pessoas. Lá estava ele, furioso atrás, e ele fazia isso em nome de Deus, como se estivesse zelando da obra de Deus, exatamente como Jesus falou, olha, essas pessoas vão fazer coisas que eles acham que é para Deus, mas eles fazem isso porque eles não conhecem nem a mim nem a meu Pai, porque se conhecessem eles não fariam isso. Mas Saulo estava lá, e a Bíblia fala que Paulo estava num caminho de Damasco, onde ele estava exatamente indo com uma galera lá para perseguir os cristãos. Ali teve uma manifestação poderosa de Deus. E naquele momento, quando houve um resplandecer ali da glória de Deus, Paulo ficou cego e veio uma voz. Saulo ficou cego e veio uma voz e disse assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Paulo fala assim, Senhor, Senhor, o que eu faço? Mas sabe o que me chama a atenção? É quando a voz de Deus vem e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque na verdade Paulo estava indo atrás dos discípulos. Na verdade Paulo estava indo atrás da igreja de Cristo. E Jesus fala, por que você me persegue? Ele não falou, por que você persegue a igreja? Por que você está perseguindo os discípulos? Ele fala, por que você está me perseguindo? E não é poderoso isso, irmão? Você consegue entender o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava dizendo, sabe quando alguém persegue um filho meu? Sabe quando alguém deseja tocar no filho meu? Sabe quando alguém quer fazer algo ruim com o filho meu? Ele não está fazendo exatamente para o meu filho, ele está fazendo a mim. E por isso que Jesus estava lá assim, você está me perseguindo. Porque quem persegue o corpo, persegue o cabeça. E quantas vezes, irmãos, que eu e você, e talvez alguns de vocês aqui, já foi perseguido por causa da sua fé? Não tão, talvez, intensamente como os discípulos que foram perseguidos a ponto de morrerem por Jesus. Mas somos perseguidos muitas vezes no ambiente familiar, no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho. Somos perseguidos pela nossa fé. E às vezes começamos até meio desanimar, falar, cara, acho que eu não vou aguentar esse negócio não. Eu queria que você tivesse a consciência de uma coisa. Quando você for perseguido por causa da sua fé, não estão perseguindo exatamente você, estão tocando primeiro em Jesus. E como eu disse aqui no início, aí essa briga não é com a igreja, não são com os pintinhos. Aí a briga é com a galinha, porque é a galinha que guarda os pintinhos. E quando somos perseguidos, então a briga não é exatamente com a igreja, é com Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso, podia ser um aleluia um pouquinho maior, irmão, porque é uma garantia de que alguém nos defende em todo tempo, em toda e qualquer situação. Mas olha o que está no versículo, se você puder projetar o versículo 7, para mim, só para eu... O versículo 7, 16. Mas eu os afirmo que para o bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Ele enviará o Espírito. E aí eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, 12. Antes de nós continuarmos aqui, que diz assim, olha o que Paulo está dizendo aqui, nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Paulo está dizendo aqui para a igreja, está dizendo para mim e para você que somos igrejas, filhos de Deus, está falando assim, olha,
nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do engano. Nós não recebemos o espírito da violência, do orgulho. Nós não recebemos o espírito da imoralidade. Nós não recebemos esse espírito. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito que procede de Deus. E isso Ele fez gratuitamente, gratuitamente. E é por isso que eu sou apaixonado por Jesus e pelo Evangelho da graça de Deus, porque é gratuitamente. Tudo que nós recebemos de Deus é gratuitamente, é resultado da graça de Deus na nossa vida. Tudo. Nós recebemos a salvação gratuitamente. Nós recebemos perdão gratuitamente. Nós recebemos saúde gratuitamente. Nós recebemos unção gratuitamente. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo gratuitamente. E sabe por que eu gosto de falar sobre isso? Porque Deus não está à venda. A obra de Deus não está à venda, a salvação não está à venda, coisas não estão à venda, cura não está à venda. Tudo é gratuito porque procede de Deus. É esse Espírito que opera na igreja de Cristo. Existe um Espírito que opera no mundo, está bem claro aqui para nós. E existe um Espírito que opera na igreja. O espírito do mundo, queridos, ele opera na morte. E o Espírito de Deus, ele opera na vida. Ele opera na vida. Para mim essa é a grande diferença. Tudo que o espírito do mundo faz e domina, ele gera morte. E tudo que o Espírito Santo governa, ele gera vida. Porque o próprio Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vocês a tenham abundância. E o Espírito vem revelar a abundância da vida de Jesus sobre a sua igreja e sobre aqueles que creem no seu nome. E aí vem os próximos versículos. Vou voltar lá para João agora. No versículo 8, ele diz assim, aí Jesus começa a falar do Espírito. Eu vou enviar o Espírito, e olha o que vai acontecer quando eu enviar o meu Espírito. Fala, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. E Jesus começa a explicar aí. Até foi bom Jesus explicar, porque às vezes Jesus ele falava algumas coisas, deixava meio ali, futuramente se alguém perguntar aqui, ou vocês vão só. Aqui ele faz questão de explicar. Olha, ele vai convencer o mundo do pecado porque não creem em mim. Então ele vai convencer de que pecado? O pecado da incredulidade. O Espírito Santo convence o mundo do pecado da incredulidade, por não crerem em Deus. Assim como uma boa parte de vocês aqui foi convencido pelo Espírito Santo do pecado da incredulidade. Essa é uma das ações do Espírito Santo. Sabe quando uma pessoa fala, se ela chegar para você e falar assim, olha, teve um dia que eu decidi andar com Jesus. Eu gosto de pensar, não foi você que decidiu andar com Jesus. Foi o Espírito Santo que revelou o amor de Cristo para você. E você creu nesse amor. E aí você começou a andar com Ele. O Espírito te convenceu. Nenhum homem vai a Cristo, nenhum homem busca Deus naturalmente. É o Espírito Santo que nos convence. Por isso que é uma obra espiritual. Porque se o homem pudesse ir a Deus, ele era uma obra física, era uma obra carnal. Mas não é uma obra espiritual. Não é você que vai, é Ele que vem. Ele vem. E Ele começa a iluminar os nossos corações e convencer o homem do pecado da incredulidade, de não crer em Deus. E deixa eu deixar algo bem claro para você. Crer em Deus não é apenas saber quem Deus é. Crer em Deus não é apenas ter informação sobre Deus. Porque nós ouvimos, de uma forma geral, todas as pessoas creem em Deus. Todas as pessoas dizem que creem em Deus. Crer em Deus é mais do que ter informação acerca de Deus. Crer em Deus é experimentar quem Deus é. É mais do que você ter informação acerca de Jesus. É você provar do amor de Cristo na sua vida. E o Espírito Santo vem convencer
o homem do seu pecado, o pecado da incredulidade. Existem vários, né? Se a gente fosse categorizar pecado aqui, tem pecado de imoralidade, tem pecado de roubo, tem pecado de corrupção, tem vários, mas ele não fez categoria. Existe um pecado que o homem tem que ser convencido, é da incredulidade, é de não crer em Deus, porque todo aquele que não crer em Deus já vive nesses pecados que eu acabei de falar. Já vai ter a tendência de andar nesses pecados. Eu falo assim, então o Espírito Santo vai convencer o homem da incredulidade, dele não crer em Deus. E se você que está aqui essa noite, sabe como que acontece isso? É quando você está ouvindo o Evangelho, é quando você está ouvindo sobre o amor de Cristo, e parece que algo está acontecendo, algo começa a acontecer dentro de você. Isso aconteceu comigo, porque quando eu cheguei numa reunião de jovens, estava lá todo com a vida toda arrebentada, afundado num lamaçal de pecado, mas eu entrei numa reunião e só de ouvir o Evangelho, só de ver as pessoas cantando e canções que falavam acerca de Jesus, algo começou a despertar dentro de mim, que eu nem imaginava, eu nem fui para aquilo, não fui. Deus sabe como eu fui chegar numa igreja, eu fui porque eu não tinha para onde ir mais, que eu estava impossibilitado de fazer aquilo que eu gostava de fazer. Daí eu fui parar numa igreja com uma muleta, tomando um monte de remédio. Aí não podia fazer aquilo que eu gostava de fazer, que era sair, passar dias e dias fora de casa. E lá, naquele dia, algo começou. Eu não fui lá falar assim, eu vou buscar Deus. Eu fui no lugar de forma despretensiosa, e Deus me buscou lá naquele lugar. O Espírito Santo foi lá e começou a fazer algo dentro de mim. Eu falo, aí o amor de Deus vem, vai te convencendo, até que você fala, eu vou crer em Jesus. Eu creio nesse Cristo que morreu por mim e que ressuscitou para me dar vida. Ele me convenceu. Eu tenho certeza que foi assim com você também, que já foi convencido pelo Espírito Santo. Então quando eu ouço alguém falar assim, olha, eu entreguei minha vida a Cristo. Toda pessoa que entrega a vida a Cristo é porque ela tem consciência de que Cristo se entregou por ela primeiro. Toda pessoa que diz, eu amo a Cristo, ela tem que ter a consciência de que Cristo a amou primeiro. Sempre Jesus tomou a iniciativa e enviou o seu Espírito Santo para nos revelar isso. E depois ele fala assim, olha, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O mundo é convencido do pecado. O mundo é convencido do pecado da incredulidade. Mas agora ele começa a falar com os discípulos, fala assim, vocês não vão ver mais. Eu vou dar meu Espírito para convencer da justiça. Porque vocês, discípulos, vocês não vão me ver mais. E nós temos ouvido, e nós temos estudado, e talvez você já tenha crido nisso, que a Bíblia fala que nós somos justiça de Deus. Nós somos justiças de Deus. Como somos justiça de Deus? O mundo não crê no justo, mas a igreja crê no justo. Nós somos justiça de Deus porque nós cremos que Jesus, o justo, morreu injustamente numa cruz para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E quando Ele morre, nós cremos na obra da cruz, nós cremos no poder do sangue de Cristo. Então a Bíblia fala que nós somos limpos dos nossos pecados, e aí então nós nos tornamos justiça de Deus. Justiça de Deus. E por que é importante saber isso? As pessoas não gostam muitas vezes de ouvir sobre isso. As pessoas não se interessam muito por isso. Irmãos, isso aqui talvez é uma das coisas que Paulo mais fala. É sobre nós sermos justiça de Deus. E por que eu creio que o Espírito Santo tem que convencer a igreja sobre a justiça? Ela não convence o mundo sobre a justiça. O mundo ela convence do pecado. Mas a igreja ela convence da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo naquela cruz que morreu por nós. Porque eu não sei você, irmão, mas por muitas vezes, quando eu vou orar, ou quando eu estou caminhando, ou quando eu vou adorar, ou quando eu vou tentar pensar nas coisas espirituais, dá-se a impressão de que eu estou sozinho, dá-se a impressão que eu não posso fazer aquilo, dá-se a impressão que eu não posso nem orar. Você já teve essa sensação, cara? Por que eu estou orando? Deus não está me ouvindo. Eu estou olhando dentro para mim. Você começa a olhar para dentro de você.
E você começa a procurar alguma justiça dentro de você que te dê garantia de que Deus vai te ouvir. Por isso é importante nós entendermos isso, irmãos. Você busca dentro de você alguma justiça, tipo assim: mas eu trabalho bastante para Jesus. Eu sou um obreiro, eu sou um pastor, então eu vou orar porque eu estou procurando uma justiça dentro de mim que me justifica diante de Deus, que Ele vai me ouvir. Ou então você pode tentar procurar dentro do seu interior: eu sou uma pessoa que colaboro muito com esmolas, eu dou dinheiro para todos os pobres em todos os sinais. Isso é muito bom. Mas nós começamos a buscar alguma coisa dentro de nós que nos aprove diante de Deus. Eu digo para você nunca vai encontrar nada que te aprove diante de Deus no seu interior. Você nunca encontrará nada que te aprove diante de Deus no seu interior. Quando você busca a justiça das obras ou de mérito, então aí você vai ter que ler a Bíblia, e a Bíblia vai falar assim: a justiça do homem, a justiça do ser humano, ela não passa de um trapo de imundícia. E por isso que nós buscamos às vezes justiça dentro de nós, e nós tentamos: eu vou orar porque eu fiz isso, eu vou orar, eu creio porque eu sou assim, e você vai buscar justiça, e você vai começar a falar assim: não vai dar certo. Mas quando o Espírito Santo está ali para te convencer da justiça, e eu creio que Ele convence a igreja da justiça de Cristo, porque às vezes nós estamos meio incrédulos com relação à obra da cruz, porque às vezes nós estamos meio assim sem vontade de fazer, porque às vezes nós temos um monte de pensamento de condenação sobre nós. Aí o Espírito Santo vem. Eu tenho experimentado isso. Às vezes dá vontade de ficar, sabe aquele sentimento de que vai fazer alguma coisa, parece que não tem fé. Vai orar, parece que Deus não vai fazer nada. Aí o Espírito Santo vem, porque eu tento buscar alguma coisa em mim e eu não consigo achar. Aí o Espírito Santo vem e Ele começa a ministrar aquilo que a palavra de Deus diz. Fala assim: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aí o Espírito Santo começa a me convencer: Jesus morreu numa cruz, você era morto, mas aí porque Ele morreu numa cruz, Ele te ressuscitou, então você se tornou justiça. E você vai ouvir no Espírito Santo falar assim: olha, o meu Espírito está em você, eu selei você com o meu Espírito, você se tornou propriedade minha. Então se levanta e libera a palavra de fé na sua vida, porque a justiça está em Jesus, não está em você, está em Cristo. E aí então olho para a justiça divina, e eu sempre falo que o Espírito Santo continua me convencendo da justiça do reino de Deus. Por isso que lá em Mateus 6,33 fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça, não é a nossa, a sua justiça. A justiça do reino de Deus, a justiça que está em Cristo Jesus, a justiça que perdoa os nossos pecados, a justiça que nos livra da condenação, a justiça que nos deu a graça de termos o Espírito Santo e sermos movidos pelo Espírito Santo, a justiça que nos fez participantes do reino de Jesus e filhos de Abraão pela fé, e podemos andar nas promessas de Deus. Essa é a justiça que nós somos convencidos de que somos filhos de Deus. E eu quero, depois ele fala sobre, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E fala: vocês vão ser também convencidos do juízo. Satanás já foi decretado, né? A sua derrota já aconteceu profeticamente, já está tudo, né? O juízo virá sobre ele. Eu amo também isso, porque o juízo virá sobre Satanás, os seus demônios e aqueles que não crerem em Jesus. Sobre a igreja não está esperando o juízo. A igreja está salva. O juízo veio sobre Satanás e seus demônios, e por causa da graça de Deus, estávamos debaixo do juízo de Deus, mas a graça de Deus que veio sobre nós, nos tornou justos diante de Deus. Então nós não esperamos o juízo. Nós acabamos de cantar aqui, irmãos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você esperasse o juízo, você cantaria isso? Eu não cantaria. Eu canto porque eu não espero o juízo. Eu espero a plenitude da comunhão com Deus na glória. É isso que eu espero. Os filhos de Deus não esperam o juízo, esperam a plenitude da comunhão com Cristo, com Deus Pai, Deus e Espírito na glória. O juízo é para aqueles que não creem. A salvação
E a comunhão com Deus é para aqueles que creem e nasceram de novo em Cristo Jesus. E aí agora eu quero ir para o versículo 20. E Jesus continua falando, vamos lá para o versículo 20, do 21 ao 22, que o Espírito Santo faria tudo aquilo. E depois ele começa a falar: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Isso é poderoso demais, irmãos. Talvez as mulheres, aqui tem um versículo aqui, o versículo 20, as mulheres, é uma coisa bem peculiar de mulher. Ele faz uma comparação, fala assim: a mulher, quando ela talvez vai ter um parto, ela sente muita dor, mas quando ela olha para o filho, ela olha para o herdeiro, ela olha para aquela coisa linda, a dor sumiu, a dor foi embora, como se não tivesse existido, porque a alegria de ver um filho é indizivelmente maior do que a dor de um parto. E Jesus está falando: olha, por um período aqui, um breve período, vocês vão ficar tristes, vocês estão tristes mesmo. Estou lembrando agora do caminho de Emaús. Jesus estava lá e os discípulos lá, tudo triste, cabisbaixo. Jesus, o que aconteceu? Jesus morreu. Todo mundo estava triste, todo mundo ficou desanimado. E Jesus falou assim: vocês vão ficar por um período pequeno, o mundo vai se alegrar. O mundo vai se alegrar. Os religiosos, os políticos, e todos vão se alegrar, falar: olha lá, cadê o Cristo? Falei assim: mas virá sobre vocês uma alegria, que vai ser revelada pelo Espírito Santo de Deus, e essa alegria, ninguém vai tirar de vocês. Ninguém vai tirar de vocês. Mas eu quero sempre prestar atenção no que Jesus fala. Sempre prestar atenção em cada promessa de Cristo, em cada afirmação de Cristo. Jesus disse que essa alegria ninguém tiraria de nós. Ninguém tiraria de nós. Sabe que quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de uma peça infantil que eu fiz há muito tempo atrás, numa organização missionária, que chamava-se Ladrão da Alegria. Alguém já viu essa peça? Bem pouquinha gente, né? Vocês têm uma falta de cultura, irmãos. Estou brincando. É que é uma peça, era só feita nos colégios e nas ruas mesmo. Estou brincando, irmãos. Ladrão da Alegria. Então nós a gente criava personagens infantis. E aí era crianças, né? Então entrava uma criança bem feliz, com uma bola, batendo bola, toda feliz. Aí vinha um personagem assim, bem sorrateiramente assim, ele vinha bem quietinho assim por trás. E eu que fazia esse personagem. Aí ele ficava assim: eu sou o ladrão da alegria, eu vim roubar a sua alegria. Pegava a bola do menino e saía. E o menino começava a chorar. Aí vinha um outro garoto às vezes com um espelho, um pente, né? E todo alegre, olhando para a beleza dele e tal. Aí vinha de novo e pegava o espelho e o menino começava a chorar. E assim tinha vários personagens de que crianças tinham uma alegria, mas via alguém e roubava essa alegria deles. E eu lembrei dessa peça porque essa peça tem muito a ver com a nossa vida também. Eu não sei você, mas todos os dias parece que nós temos motivo para perdermos a nossa alegria. Parece que vem uma informação, acontece alguma coisa na casa, no trabalho, nos relacionamentos, na família, e todo dia parece que estão tentando roubar a nossa alegria. Todo dia estão tentando roubar e minar a nossa fé de alguma forma, e perdemos a alegria da nossa salvação. Por isso que eu creio que lá no Salmo diz: olha, eu vou restaurar
a alegria da salvação de vocês, porque vocês perderam o brilho da salvação. As circunstâncias estão roubando a salvação, a alegria da salvação de vocês. As notícias ruins têm deixado vocês tão tristes, tão tristes, tão tristes, e vocês esqueceram da alegria do reino de Deus, porque a Bíblia diz que alegria no reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Essa alegria não tem a ver com dias favoráveis ou não favoráveis. E aqui eu não estou pregando nessa, você é um negacionista, que a gente tem que sempre sorrir. Não, eu não estou falando isso, porque Jesus nunca negou nada. Ele mesmo chorou. Mas eu também não quero deixar de crer naquilo que a palavra diz, que todos os dias, que essa alegria não seria roubada de nós. Ela não seria roubada de nós. E de alguma forma, a vida às vezes tenta nos roubar essa alegria. De alguma forma, períodos da nossa vida tentam roubar essa alegria de tal forma que pessoas se entristecem tanto, irmãos, que elas caem em depressão. Escondeu-se a alegria do reino de Deus na vida dela. E a Bíblia fala, essa alegria no Espírito Santo, não é na sua carne. A alegria da carne é assim, se o dia está bom, você está alegre. Se o dia está mal, você não está alegre. A alegria na carne é assim, se tudo favorecer a minha vida, eu serei o cara mais feliz do mundo. Mas se nada me favorecer, então eu vou me trancar e vou curtir a minha tristeza. Essa é a alegria física. A alegria que a Bíblia fala é uma alegria que vai muito além da nossa alma. É uma alegria no Espírito Santo de Deus. É uma alegria gerada por Deus. É aquela alegria que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Igual os discípulos, vai ter um período que vai ter triste, você vai estar triste, mas quando o meu Espírito vier, ainda que vocês passem por situações difíceis, a minha alegria permanecerá no interior de vocês. Porque Paulo mesmo, eu estou lembrando agora, ele escreveu uma carta preso, condenado à morte, a perder a sua cabeça. E nesse lugar de escuridão ele escreve para a igreja, ele escreve, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E eu percebo que o Espírito Santo, eu estava orando sobre essa palavra, eu sei, irmãos, que às vezes a vida tenta nos roubar essa alegria. Muitas vezes você está tendo lutas espirituais e Satanás está tentando roubar a sua alegria de servir a Jesus, de amar a Cristo, de chorar às vezes orando por uma situação, mas se levantar com o Espírito Santo renovando a sua vida e dizer, eu tenho alegria de Jesus na minha vida. E ela não tem a ver com circunstâncias, ela tem a ver com a minha fé. E olha o que diz para nós terminarmos no livro de Hebreus, aos Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. Está falando acerca de Jesus, está falando, olha, teu Deus, o teu Pai te ungiu com óleo de alegria, mais que a todos os seus companheiros. Mais do que a todos que vieram antes de vocês, de você, mais do que todos que desceu óleo para ser um rei, mais do que todos que desceu um óleo para ser um sacerdote, mais do que todos que desceu um óleo sobre a cabeça para ser um profeta, porque eles não podiam ser as três coisas ao mesmo tempo. Mas fala, mas você, meu filho, é o rei dos reis, é o sumo sacerdote e é o maior dos profetas, e por isso sobre a sua cabeça tem um óleo de alegria. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, tudo que passa pela cabeça passa pelo corpo. Isso é bíblico, tudo que é derramado na cabeça passa pelo corpo. Se Jesus tem um óleo de alegria, é porque o corpo de Cristo pode viver e desfrutar dessa alegria também.